Olá, pecadores, pecadores, CCBistas, pecadores em geral, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça, um só rebanho, um só aprisco, uma só igreja. Só existe uma igreja verdadeira. Congregação Cristã no Brasil, a filha da livre, a Virgem Filha de Sião, da livre. As outras, cristãos de Herá que tem por aí, as outras igrejas são filhas de Agar, não herdarão, elas se intitulam, mas Deus não sabe deles, não tem conversa com eles. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, aqui o canal que manda leite e mel, trigo, cevada, azeite e vinho. E todos os outros santos grãos para se fazer a pura flor de farinha, para se fazer os santos pães, os santos bolos, asmos, coscorões asmos. Olha aqui. Vou fazer aqui busca de dons no canal do Cavaleiro, mas só para quem tem o lema de fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta, não interessa, não vale, é blá blá blá. Então, se você for Efésios 2, 8, 9, que meu Jesus Cristinho é o suficiente Salvador, você não tem dons nessa bagaça. Não tem, não. E não adianta imitar, piratear, porque na hora da situação crítica, na hora de decidir, na hora de fazer, lá na hora da vida real, não vai funcionar. Efésios 2, 8, 9 não resolve. Então, fé sem obras é mortas. Olha, não seja cristãozinho, cristão de Iraque, cristão de louvorzinho, de dar glória, aleluia, porque fé sem obras, não adianta, sabe? Seja crente de fé e de obras. E sendo crente de fé e de obras, porque as obras provam a sua fé, assim como a árvore prova que qualidade, assim como o fruto da árvore diz sobre a árvore. Quem que diz sobre a árvore? É o fruto. Um tomate, uma manga, um pé de uva, um pé de laranja. A laranja é que fala da qualidade do pé. Não precisa ninguém falar sobre o pé. O fruto fala sobre ela. Se ela tem algum problema. A batata, a maçã, a cenoura, qualquer fruto, qualquer espécie. O fruto é quem diz sobre a árvore. Então, as suas obras é o que fala sobre você, as suas atitudes. Olha, eu falei aqui nesse canal, nessa bagaça aqui, eu falei do Hebreus. Vou falar aqui, vou lhe aconselhar aqui a buscar os dons do céu. E você só vai ter esses dons do céu se for fé e obras. Se não for fé e obras, você não vai ter. E por quê? Você precisa ter isso aqui. Vou lhe explicar para você ver que esse povo babaca, cristão de Herá que tem por aí, não sabe de nada. Hebreus 5,14 diz o seguinte: mas o mantimento sólido, eu já falei aqui, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você sabe o que é sentidos exercitados? Sentidos exercitados. Você sabe o que é? Você já viu, conhece aquela porta de shopping, na entrada do shopping ou na entrada do supermercado? O que tem ali? Não é uma porta que abre sozinho? Você chega perto e ela abre. Você passa e ela fecha. O que é que aquela porta tem em cima? Ela tem um sensor que detecta a sua presença. Sabe essas lâmpadas que você abre a porta, vai entrar num determinado lugar, num quarto, na sala, você chega,
a lâmpada inteligente. Você chega, abre a porta, a lâmpada acende. Você sai, a lâmpada apaga sozinha. Ela tem um sensor ali que detecta a sua presença. No caso da porta, tem um sensor de infravermelho que a porta faz abrir. Quando você chega no supermercado, no shopping, aquilo ali tem um sensor e ele detecta você e abre. A porta tem um sensor de presença. Então, meu filho, detecta a presença de pessoas, de objetos, de alguma coisa. Ali é um sistema que tem que detecta. Por que Paulo falou aqui dos sentidos exercitados? É esse dom, sentidos exercitados, que você de tanto exercitar, você conseguiu eles, e aí você, para que serve isso aqui? E os sentidos exercitados que Paulo falou aqui. Está aqui no 3 de Eclesiastes. Esses sentidos vai detectar o momento certo, o tempo certo, a hora oportuna para você agir e para você esperar. Se você tiver esses sentidos exercitados. É como a porta que detecta a presença de pessoas. Então, quando você tem os sentidos exercitados, você vai detectar o problema, o BO. Se eu fizer isso aqui, você com sensor infravermelho que detecta problemas, você vai detectar onde tem o problema. E detectando, você não vai agir. Ou se você for agir para alguma coisa, você vai agir conforme os problemas. Não, aqui vai dar problema, se eu fizer assim dá problema, se eu fizer por aqui dá menos problema, se eu não fizer não dá problema. Você vai saber o modo de agir, de como agir. Como disse Paulo aqui, ó, quem guarda o mandamento, Paulo não, Eclesiastes, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Esses sentidos aqui são sensores que vai detectar problemas, BOs. Então você não vai agir, ou se agir, vai agir com prudência. Você vai saber discernir o tempo de fazer ou de não fazer e o modo de fazer para não dar BO, para não dar problemas, para não dar tropeço. Isso aqui são sentidos exercitados. E com isso aqui, não vai ficar que nem um CCBista otário, que vai ficar buscando palavra. É isso aqui, filho. Essas aqui são as qualidades, as capacidades que você tem que adquirir. E não seja crente babaca de louvorzinho, de glorinha a Deus, de louvar e glorificar o nome do Senhor, de ficar em Jesus Cristinho, em glória a Deus, e sabe? Seja babaca, esse tipo de crente babaca, filho. Aqui você tem que ter os sentidos exercitados. O coração, quem guarda o mandamento, que Paulo falou aqui, o Eclesiastes. O verbo aqui guardar é vigiar, é fazer, é obedecer. Isso aqui que é o verbo guardar, certo? Quem guarda o verbo fazer obras, o verbo obedecer, guardar é obedecer, é praticar, é fazer. E aqui você guardando, você pratica boas obras. E praticando boas obras, você vai receber essas capacitações. E aí, você vai decidir na sua vida o tempo e o momento certo de fazer as coisas, de comprar, de vender, de ir, de vir, ou de não fazer, o tempo de ficar calado, o tempo de falar. Os seus problemas materiais, você vai saber tudo isso. Porque você tem um sensor de infravermelho, como a porta que abre sozinha, como a luz que acende e apaga sozinha, que detecta as coisas. Você
tem o sensor de detectar o que agrada a Deus e o que é do capeta. Assim você vai discernir tanto o bem como o mal. Isso é que é ser crente. Obviamente que vai chegar um dia que você vai estar numa encruzilhada, aí você precisa de um negócio, mas aí tem que ser bem criticamente mesmo. Então, assim você saberá como andar, como fazer na vida espiritual, na vida material, tudo faz, nas duas coisas. Porque quem tem essas capacidades sabe isso. E aí você vai andar com segurança, com firmeza, sem temor, você vai andar em consistência e firme. Porque sua lâmpada tem azeite da palavra de Deus, tem os sentidos exercitados, porque assim você vai se tornar perfeito, e assim essa lâmpada no seu coração vai ter um sensor, o seu coração vai ter um sensor de presença de problemas, de presença do inimigo, do que é do capeta, porque você vai ter o bom senso, o bom siso, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que você adquire, a meditação, a reflexão. É por isso que está escrito no primeiro dos Salmos, é por isso que está escrito em Josué, meditar de dia e de noite. E aqui você vai ter o detector de presença do que é de Deus e do que é do capeta. O discernimento. E assim você saberá a maneira correta, a forma adequada de realizar ou não uma ação, uma coisa a fazer ou uma coisa a falar. O que falar? Como disse Eclesiastes, tempo de falar, tempo de ficar calado. Você tem sentidos de bom senso e de juízo, você saberá que ali é o tempo de falar ou de ficar calado. Ah, mas você não vai falar nada? Você tem um sensor. Ah, você falou, você tem um sensor. Você tem um conhecimento de causa de justiça, que nem está escrito aqui aqui, ó. Que nem está escrito aqui. Não está. Aqui, ó. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha onde foste cortados, para a caverna do poço onde fostes cavados. Seguir a justiça, sabe? Buscar a justiça. Você adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a inteligência, anda nos caminhos do Senhor, você está buscando, está seguindo a justiça, seguindo fazer o que é correto, andando em retidão e em santidade nos caminhos do Senhor. Assim o Senhor Deus dá os sentidos exercitados, os sentidos para você detectar problema, detectar a presença do inimigo ou da inimiga, detectar o que falar, o que fazer, como falar, como agir ou não. Isso foi o que Paulo quis dizer, sentidos exercitados. E assim, você, meu filho, não se embaraça nos negócios nessa vida. Você não vai ficar preso no laço do passarinheiro, que é o capeta. Você não vai ficar andando tropeçada na vida, nem batendo cabeça. Não vai se afligindo com qualquer coisa. Não vai se atribulando com qualquer coisa. Ah, mas o dólar está alto. Ah, mas as tarifas. Ah, mas a economia. Ah, mas as medidas do governo. Ah, mas as medidas do governo. Você tendo sentidos exercitados, você não se atribula facilmente. Você não se move. Não se mover facilmente, que nem falou o apóstolo, você não se preocupa facilmente, não se atribula facilmente. Porque você tem sensor. Sabe? Entendeu como funciona a coisa? Assim deve ser homem de Deus. Com conhecimento bíblico,
sabedoria, entendimento, inteligência, bom senso, bom siso, justiça, juízo, retidão. Você adquire todas essas coisas. Esses são os dons, as capacidades, as qualidades, as faculdades que você tem que conseguir, que um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem que ter. O resto, meu filho, é papo furado. Sabe? É conversa para boi dormir. Entendeu, velho? Esse de donzinho e glorinha, aleluia, isso é secundário, trissecundário. Desperta tu que dormes. Se liga na visão aqui do cavaleiro. Não seja crente só do louvor. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, como disse aqui Paulo nos Romanos. Fazei desta maneira, discernindo o tempo, ou seja, sabendo do tempo das coisas. Chegou o tempo, e aí tem gente descabelando aqui, tem gente descabelando ali, tem gente aflito aqui, tem gente aflito lá, e você está tranquilo. Por quê? Porque você discerne o tempo. Você não se atribula, porque você tem sensor. E você não fica aflito por qualquer coisa, porque você tem um discernimento do tempo, saberá que é Deus agindo ou não, e saberá fazer suas coisas. É menos sofrimento. Como diz o ditado, no mundo quem pode mais chora menos. Conhecimento é poder, porque o conhecimento você discerne as coisas. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Aqui, discernir o tempo implica em entender o contexto e agir no momento certo, tanto material como espiritual. Sabe? É óbvio que Paulo, claro que cada dia que você vive está mais próximo da salvação, da vinda do Senhor. Mas aqui Paulo falou no contexto da vida eterna, mas na vida material, na vida espiritual é assim. Você entender o tempo, o que está sucedendo, entende como fazer. Não interessa saber quando o Senhor Jesus vai vir em nuvem de glória e buscar todo mundo. Interessa que você está preparado para qualquer hora, para qualquer tempo. Não vai ser no seu tempo. Tudo bem, daí, não interessa. Interessa que você vive nessa vida aqui, não dando tropeçada e cabeçada. Essa é a sabedoria de Deus. Você aprende, evita problemas, não sofre antecipado, não se aflige antecipadamente. Sabe? E que se o problema acontecer, mas aí você discerniu, fez a coisa certa, discerniu tudo, não, aí você vai analisar, que você tem um sensor, não, isso aí aconteceu porque era para acontecer mesmo, aí não tive culpa. Mas você entende o tempo e também não se atribula, porque você sabe captar as mudanças com o sensor, o bom senso. Com o bom senso, aqui, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria, ou seja, a renda. Se você tem dinheiro no banco investido, a taxa de juros do Banco Central, taxa de juros do governo brasileiro agora está em 15. Se você tem dinheiro lá no banco, tem aqueles juros lá que você comprou o título do governo e fatura 15% ao ano sobre aquilo lá. A sabedoria é melhor do que isso. E por que a sabedoria é melhor do que o dinheiro? Porque a sabedoria dá vida e o dinheiro não dá. A sabedoria dá vida e dá qualidade de vida e o dinheiro não dá. Porque se você tiver dinheiro e não tiver sabedoria, um dia lá você faz um investimento errado, dá um tropicão e mete a cara no buraco e se lasca. Com a sabedoria não, mesmo com pouco, você é feliz.
E se um dia você tiver muito com a sabedoria, aí você é duplamente feliz, porque você sabe o que fazer da vida. O tolo que só tem o dinheiro não sabe. Tá? Por isso que tem muita gente que tropeça. A renda do dinheiro investido e a renda do conhecimento e da sabedoria. A sabedoria é melhor do que isso. Porque aqui você tem vida perante o Senhor teu Deus. E não tem tempo ruim. Sabe? Porque melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. E a sua renda do que o ouro mais fino. A sabedoria. Porque a sabedoria evita muitos problemas da vida. E com dinheiro sem sabedoria, você vai se lascar. Vai perder sono. Vai ficar atribulado. Pode perder até a mulher, até a família, até a paz. Perde muita coisa, dependendo. E vive aterrorizado. Enfim, dependendo da situação. Por isso que a palavra fala que melhor é a renda da sabedoria. Sabe? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque você vai cometer um deslize na vida, pecados, e aí chega a rejeição, a correção do Senhor e te põe na linha de novo. A Bíblia ensina você a ser assim. Não pecadores, você besta e outras criaturinhas dos infernos aí, que acha que Efésios 2:8-9 é o suficiente para ele, e aí ele sai fazendo a sacanagem deles. Sabe? Faça que não vá por esse caminho, filho. Esse povo aí, eles vivem que nem aquelas pedras dentro da água. Você está pisando ali, mas está na pedra. Está andando na pedra molhada. Aquelas pedras lisas do mar. Então, mas um passo em falso, ele escorrega e o mar engole ele. Sabe? Pecadores, cristãos de Iraque, vivem assim. Eles acham que estão firmes na vida. Mas o caminho dele é liso. Um tropeço e eles se lascam. E muitas das vezes nem tem como se recuperar. O conhecimento. Por isso que a palavra lá, bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Porque é uma espécie assim de boi e rinoceronte. Você adquire conhecimento bíblico e aí a sua meditação, a sua reflexão daquilo que você adquiriu, um conhecimento bíblico, você vai adquirindo o ensino. E o ensino serve para a vida material e para a vida espiritual. O ensino serve para você agir ou não agir. E se agir, agir da forma correta. Se falar da forma correta. Se for julgar verbalmente alguma opinião, alguma questão, você sabe falar corretamente. Entendeu? É para isso que serve. Isso são dons de Deus que servem para a vida sua, para você tropeçar menos, sofrer menos, não pisar em espinho, não saber lidar com o escorpião, com o áspide, com a peste perniciosa, pecadores, sabe? Saberá falar com o basilisco, saberá falar com o espírito de Absalão, sabe, gente, espírito de Absalão, que é só elogio para você? Gente do espírito de Absalão que elogia todo mundo. Ele está conversando com você para ele é gente boa. Aí ele está conversando com o outro, aquele também é gente boa para ele. Para ele tudo é gente boa. E aí você está conversando com ele, e aí tem outro que não gosta de você, aí ele está conversando com você, você presta para ele. Aí ele vai conversar para aquele que não gosta de você, ele também elogia o outro lá. Espírito de Absalão é assim. Sabe? Você saberá lidar com essa gente na vida que aqui está cheio. Entendeu? A confiança em Deus em todos os caminhos e a submissão a Ele. Obediência. Sabe? Ora, você que falou aqui estais sempre alertas e preparado como as virgens filhas de Sião, as virgens prudentes.
você tem sensor, tá sempre. Você tem sensor para detectar mudanças, detectar o tempo, detectar o inimigo, detectar quem é amigo, detectar uma fala justa, detectar uma fala mal, detectar uma injustiça, detectar uma justiça. Você tem sensor. E aí você tá com as candeias acesas, você tem luz. E aí você sabe agir, e sabendo agir, sabe fazer o que é bom e reto aos olhos do Todo-Poderoso. E se você olhar na Escritura, veja lá o que aconteceu com quem andou, com o que fez bem e reto perante os olhos do Senhor. E veja lá quem fez o contrário, mal e pecado perante o Senhor. Tá? Por isso que é tão importante você ter senso de justiça, senso de equidade. Meu filho, senso de retidão, o bom siso, para você saber andar na vida, para você saber o que fazer. E aí você não vai ficar tropeçando em qualquer pedrinha que você vê pelo caminho. Você saberá detectar um espinho, se você pisar, causa dor. Você saberá comprar, vender. Se não é casado, saberá casar. Se casou, saberá lidar com a problema, com a mulher com o marido, com o filho, com os parentes. Sabe? Você tendo senso, sabe? E aí você capta a mudança e a luz inteligente, o que é que ela faz? Ela tá lá, apagada. Aí você abre a porta e ela capta a mudança. Ela tem uma temperatura, ela detecta uma temperatura que faz ela ligar. Você tendo senso de homem de Deus, qualidades de homem de Deus, você chega, casa com a dona patroa. Aí você vai visitar os parentes. Chega lá, você vai como é que fala? Captar a mudança lá, como estão os parentes dela, como está a coisa. Você saberá captar, sabe? O espírito da parentada. Você saberá capturar o ambiente, o movimento. E aquele lá não gosta de mim, e aquele lá também não gosta, e aquele lá gosta. Você saberá captar o ambiente, como tá, como você tá, como é que eles estão, como você está no meio deles, qual a sua reputação no meio deles. E ali você saberá decidir quanto tempo você vai ficar ali, se é 5, 10, ou 15 ou 20 minutos e rapar fora com sua patroa, senão vai, sabe? E assim na casa dos parentes dela, e assim na casa dos seus parentes, na casa de um irmão, que você tem senso, você capta a temperatura, o ambiente, como está a coisa aqui, vê como esse pessoal aqui, você saberá captar o tempo de permanecer ali, de ficar ali, do que falar, se agradou, se não está agradando, tanto na casa dos parentes dela, como na casa dos seus, ou na casa do irmão, ou na casa da irmã. Aí você vai na casa do irmão lá, ele te deu um cafezinho que sobrou do café da manhã, e aí você já captou ali que você não é querido ali. Aí você vaza embora, sabe? Você sabe captar o coração dele, se ele está te tratando mesmo de coração íntimo, de amor fraternal, ou é falsidade. E aí, se não, você vaza fora. Sabe aquela parte lá que o Senhor Jesus falou? Quando entrar numa cidade, dizer lá, paz seja com aquela cidade. Se não for recebido, sacode o pó da cidade. É mais ou menos isso aqui. Você vai numa casa, não é bem recebido,
ou na casa do parente, ou na casa do parente dela e tudo. Mas se você vê que a temperatura lá não é boa, o ambiente lá não está bom, você vaza fora, sabe? Você capta o ambiente, você sabe captar o ambiente, é que nem a lâmpada lá que capta a mudança na temperatura e acende. Se ela não captar, ela não está com problema. Então você sabe, com o sensor que você tem, com esses dons, você sabe captar essas coisas, esses movimentos. Você sabe discernir como está ali o ambiente. Se aquele ambiente é de Deus, ou se aquele ambiente é do capeta. Se aquele ambiente lá é favorável a você, você fica mais tempo. Se não for favorável, você não fica. Você sabe falar. Não seja ignorante, meu filho. Tudo isso aqui é qualidades celestiais. Não seja crente de louvorzinho de merda, de glorinha, aleluia, de Jesus Cristinho. Não seja fé morta. Eu vou parar por aqui, mas, sabe? Então esses são os dons que você tem que ter. Se liga no Cavaleiro CCB aqui, meu. Isso aqui não tem ninguém. Isso aqui não dá para piratear, não. Não dá para imitar, não. Ou você é, ou você não é. Ou você tem essas virtudes, essas qualidades divinais, ou você não tem. Isso aqui não dá para piratear. Sabe? Paciência, obediência. Sabe? Obediência. Só você, sendo fé e obras, você vai adquirir isso aqui. O Senhor Deus Todo-Poderoso só vai dar esse tipo de dom aqui, de qualidade, se você for fé e obras. Porque a fé sem as obras é morta. Se você for fé e obras, e clamar ao Senhor, e não rejeitar a sua correção, se liga aqui no canal do Cavaleiro, não rejeitar a correção, não se enojar da repreensão, você adquire isso aqui. Isso aqui é muito melhor do que a renda do dinheiro investido no tesouro do governo, de 15%. Sabe? Porque isso aqui dá vida. Isso aqui dá sono doce. O colchão pode não ser lá um colchão de top, mas pode até ser numa rede, numa cama de junco. Você vai dormir, sabe? Porque seu sono será suave. Vai ser um sono rejuvenescedor, rejuvenescedor, sabe? E você, todo mundo, a vida está aí. Quem tem essas qualidades sofre menos. Que conhecimento é poder, saber é poder. Saber, meu filho, do verbo saber é poder. Quanto mais você sabe, menos você sofre, sabe? Você evita problemas, mas se acontecer algum problema, você saberá sair. Ou se for um problema meio que só Deus pode resolver, mas você conhece aí, você discerne o tempo e o modo. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Discernirá até o tempo de Deus. E o modo. Sabe? Por isso que é tão fundamental. Isso é que é dom, meu filho. O resto, velho, cai fora, meu filho. Se liga aqui na visão do Cavaleiro, cai fora. Sabe? Assim como a lâmpada tem um sensor que vai abrir a porta automaticamente, esses sensores aqui, se você adquirir, vai abrir portas. Você vai saber andar na vida, como fazer, o que falar, como proceder, como agir, comprar, vender, ir e vir, negociar, sabe? Todas essas coisas, tudo que eu estou dizendo aqui e o que eu não estou dizendo aqui ainda, mas vou dizer depois. Para tudo, para absolutamente tudo. Para julgar, para dar uma opinião em qualquer situação, seja política, seja religiosa, seja econômica, seja do dólar, seja da vida, meu filho. Sábio é sábio, sabe? Mas você não é economista, não interessa se você não é economista. Eu não sou formado na PUC, na USP, em Harvard, em Oxford. Mas e daí? Tem muita gente que anda falando merda por aí, pô.
Muito filósofo aí anda falando merda. Entendeu, velho? Sabedoria é um dom de Deus, meu filho. Não é aprendido na faculdade. E caráter cristão é aprendido com o Senhor Jesus. Não é em faculdade. Pegou a visão? Ah, e depois que conseguir toda essa bagaça aqui, não se esqueça que a humildade como é que fala? É o negócio lá que dá liga, sabe? A humildade vai acima da honra. Conseguiu a sabedoria, a humildade vai na frente. Para você não empinar o queixo e ser igual vossos filha da puta em Cristo. Que não sabe porra nenhuma e se acha os centãos da paróquia. Então, é por isso que esse povo está tudo lascado por causa disso. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein?